No Reino dos Quatro, quando alguém da família real fazia 13 anos, ganhava um presente especial da deusa. Mas um dos príncipes não teve essa sorte. Ele não ganhou porcaria nenhuma. Antes desse evento no pátio do castelo de Foria, o tal príncipe estava lá no meio de um treino pesadíssimo com sua empregada. O nome dele era Teodal Forian, o terceiro príncipe de Fornia. Mas, para facilitar, vamos chamar ele só de Tel. Cada golpe da empregada dele vinha mais forte que o anterior, forçando ele a recuar. A garota com quem ele estava lutando era Ilorstein, sua criada pessoal. No fim das contas, Tel caiu de exaustão e Ila deu o treino como encerrado. Afinal, naquela noite ia rolar a cerimônia de confirmação do presente, e era melhor ele estar inteiro pro evento. O rosto do Tel até se iluminou de alegria quando começou a elogiar a Ila, rasgando seda mesmo. Disse que ela era boa de espada, cozinhava pra caramba, mandava bem nos afazeres, era uma aventureira S-rank das brabas e ainda por cima tinha classe e etiqueta. Resumindo, a mulher era completa, um sonho de waifu, a própria perfeição. Ila agradeceu os elogios, estendeu a mão para ajudar ele a levantar, mas antes dele pegar, uma onda gigante d'água quase caiu em cima dele. Rápida no gatilho, Ila puxou o príncipe e salvou ele de tomar aquele banho. Quem causou esse showzinho foi ninguém menos que Neus Fian, o segundo príncipe de Fornia. Ele chegou todo metido, só para ostentar magia e tentar fazer o irmão parecer um inútil. Com aquele sorrisinho arrogante, Neus mandou logo um lembrete. Todos os membros da realeza ganhavam um presente da deusa aos 13 anos. Aí perguntou por que Tel estava perdendo tempo treinando espada no pátio. Tel ficou meio sem entender a provocação do irmão na hora. Mas aí Neus levantou a mão de forma dramática e invocou uma bola de fogo gigante, só para mostrar o quanto ele era poderoso. Depois ainda zoou o irmão mais uma vez, perguntando qual era o sentido de treinar com espada quando se podia usar magia daquele nível. E como se não bastasse, Neus mandou mais uma. Disse que o presente de cada um refletia sua personalidade e que estava doido para ver qual porcaria o Tel ia ganhar. Depois de se exibir todo, saiu andando, empolgado para a cerimônia. Tel ficou com sangue nos olhos, fechou os punhos de raiva. Ila então chegou mais perto e deu um abraço apertado nele, tipo se acalma aí, meu rei. Ela falou que se o que Neus disse fosse verdade, então o presente do Tel ia ser algo incrível, que ia calar a boca de todo mundo. As palavras dela deram um gás no garoto, fazendo ele acreditar que algo incrível poderia acontecer. Quando anoiteceu e toda a família se reuniu no salão real, Tel acabou virando motivo de chacota por não receber bênção nenhuma. A galera da família ficou indignada e confusa, duvidando até se ele era mesmo da linhagem real, já que nunca na história isso tinha acontecido. Tel ficou apavorado. E pra piorar, Neus caiu na gargalhada. Chorando de tanto rir, ele voltou a zoar o irmão com gosto. Mas o rei meteu um cala-boca no Neus e virou pro Tel com um olhar de desprezo. Ele perguntou se o garoto estava tentando decepcioná-lo de propósito. Esse rei aí era Gauss Disgard Forian, o atual manda-chuva do reino. Ele deixou bem claro que um filho rejeitado pela deusa não merecia viver no castelo. Foi aí que o rei avisou que não queria mais ver o Tel por ali. Neus, todo oportunista, ainda lembrou o pai do plano que tinha sugerido, e o velho decidiu colocar em prática. Nomeou o Tel como novo Lorde da Terra da Morte. Todo mundo ficou em choque com o anúncio e os cochichos começaram. Tel tentou protestar, mas o rei nem quis ouvir. A tal Terra da Morte era um lugar amaldiçoado, cheio de ar venenoso, onde nada crescia e monstros bizarros andavam soltos. Impossível para humanos viverem lá. Tel não entendia o motivo daquilo tudo, até que o rei soltou a bomba. Chamou ele de fracassado sem talento. Essa doeu. O rei deixou claro que desobedecer não era uma opção. Mandou o garoto juntar suas coisas e partir imediatamente. Para Tel, aquilo era o mesmo que ser expulso do reino. Neus, claro, não perdeu a chance de tripudiar. Riu na cara dele e ainda falou que ia se preparar para ser o próximo rei, enquanto o irmão ia se lascar no meio do nada, sem ter o que fazer. Derrotado e sem esperança, Tel teve que aceitar o destino. No dia seguinte, a carruagem partiu. Enquanto descia o caminho, ele deu um último tchau pros amigos e familiares. Mas, como já era de se esperar, nem o pai escroto nem o irmão folgado apareceram para se despedir. Dentro da carruagem, Tel percebeu que estava sentindo falta de alguém, a Ila. Ele se arrependeu de não ter dito tchau para ela, mas antes que pudesse pensar mais, ouviu a voz dela dizendo que estava bem ali na frente dele. No início, ele nem reagiu, preso nos próprios pensamentos, mas depois percebeu que ela estava sentada bem na frente. Assustado, perguntou o que ela estava fazendo ali. Ila respondeu na maior calma que onde ele fosse, ela ia estar junto. Tel tentou convencer ela a não ir, dizendo que era perigoso e que ela não precisava arriscar a vida por ele. Mas Ila ficou meio brava e lembrou ele com firmeza. Ela era a empregada pessoal dele. Se fosse pro inferno ou pro mundo dos demônios, ela ia seguir junto. Tel perguntou se ela tinha certeza, e ela confirmou com um sorrisinho de quem não tava nem aí pro perigo. No fim, ele agradeceu por ela ter vindo, e ela retribuiu dizendo que estava feliz por poder passar um tempo só os dois. Eles
ficaram de boa trocando ideia enquanto a carruagem seguia a viagem. Descobriram que iam levar alguns dias para chegar até lá e que iam ter que trocar de transporte no meio do caminho. Theo tava nervoso, claro, mas só de ter Ila do lado já dava um alívio. Mesmo assim, tinha uma coisa que não saía da cabeça dele. Por que ele não tinha ganhado um presente? Será que era porque ele nem era desse mundo de verdade? Na vida passada, Theo era só um trabalhador fudido, preso numa rotina sem fim, igual muita gente que tá assistindo isso agora. Trabalhava até tarde, levava serviço pra casa e vivia no automático. Às vezes, tudo o que ele queria era jogar de novo, principalmente aquele joguinho de construir civilizações que ele amava na época da escola. Mas depois que entrou no mercado de trabalho, nunca mais teve tempo para se divertir. Ser adulto é um saco, né? Um dia, o corpo do Theo simplesmente não aguentou mais o tranco e apagou de vez. Quando abriu os olhos, estava num lugar totalmente diferente. Na frente dele, tinha uma deusa sorridente dando as boas-vindas ao reino dos deuses. Ela se apresentou como deusa Vestei, com aquele jeitinho doce, soltou a bomba. Ele tinha morrido. Como era de se esperar, Theo ficou em choque. A ficha demorou para cair. A deusa lamentou a morte dele, antes de ir direto ao ponto. Perguntou se ele queria reencarnar em outro mundo. Disse para ele não se preocupar com o motivo, porque os deuses tinham seus próprios rolos. Mas aí veio a proposta. Se ele topasse, ganharia um poder especial. Na hora, Theo lembrou de um joguinho que ele amava, onde podia construir qualquer coisa com facilidade. Como ia viver num mundo novo, pediu logo um poder de criação. Contou que, na época de estudante, era viciado nesse jogo de construir civilizações, e queria um poder igualzinho. A deusa curtiu o pedido e concedeu o poder na hora. Agora, já no presente, Theo começou a pensar que talvez ele não tivesse recebido um dom na cerimônia porque esse poder já era o presente dele. Afinal, ele tinha nascido príncipe e ainda nem tinha usado o poder, então até esqueceu que tinha isso. Ila acordou o Theo, avisando que eles tinham chegado. Quando ele abriu os olhos, ficou todo sem graça. Tava dormindo no colo dela. Ila riu e falou que não precisava ficar assim, porque foi ele mesmo que caiu ali. Ela até queria admirar mais um pouquinho o rostinho dele dormindo, mas teve que chamar a atenção pro cocheiro que já tava perdendo a paciência. O cara tava pistola, né? Ele não ia ficar o dia todo esperando os dois ali no flertezinho dentro da carruagem. Eles desceram às pressas, e na frente deles, se estendia a famosa Terra da Morte. Theo não esperava encontrar ninguém ali, e comentou como o lugar parecia morto mesmo. Ele se perguntou se iam ter que passar a noite ao relento, porque ali devia gelar muito. Ila, toda saidinha, falou que podia esquentar ele com o calor do corpo, se fosse o caso. Theo logo descartou a ideia, achando que isso não ia adiantar muito naquele frio todo. A pobre da Ila ficou até chateada, porque estava falando sério, e ele se ligou, meio desconcertado, que ela realmente estava disposta a tudo. Ela virou de costas, pensando que mesmo tendo perdido aquela chance de se aproximar dele, outras oportunidades iam surgir. Theo, então, decidiu que o primeiro passo era arrumar uma casa. Pensou um pouco e lembrou do seu poder de criação. Um sorriso apareceu no rosto dele. Finalmente ia usar seu dom. Pediu para Ila derrubar umas árvores por ali. Na hora, ela sacou a espada e saiu cortando tudo como se fosse papel, sobrou só tronco no chão. Theo ficou impressionado com a força dela, mas né, era de se esperar de uma ex-aventureira top. Ila perguntou o que ele ia fazer com a madeira, e Theo disse que ia construir uma casa. Juntaram os troncos num montinho e ele foi lá usar o poder. Só que, como nunca tinha testado aquilo e nunca tinha feito nada grande, ficou meio na dúvida. Se concentrou, pensou na estrutura da casa e do nada, a madeira começou a se mexer sozinha. Em um piscar de olhos, estava tudo pronto. Ila ficou de boca aberta com o que viu e perguntou como ele fez aquilo. Theo explicou que, na real, não tinha recebido o dom na cerimônia porque já tinha um presente desde o começo. Ila ficou toda orgulhosa do chefe e tascou um abraço tão forte que a cara dele ficou esmagada no meio dos peitões dela. Enquanto ele quase sufocava, ela pediu desculpa, dizendo que não conseguiu se segurar. Os dois entraram na casa e ficaram maravilhados com tudo arrumadinho, tudo feito de madeira e pedra, mas parecia coisa de rei. Quando Theo entrou no quarto, viu que só tinha a estrutura da cama, sem colchão. Aí se ligou que não dava para criar as coisas do nada, precisava de material. Ila, toda devotada, se ofereceu para dar as roupas dela para ele usar. Theo ativou o autocraft e em segundos a cama estava pronta e aconchegante. Mas aí surgiu outro problema. Ila estava praticamente pelada, com uma camisola que mal cobria o básico. Ela correu em direção ao Theo, e ele tentando manter distância. Ila dizia que precisava ficar perto para proteger ele, até que encurralou o coitado contra a parede. No fim das contas, Theo acabou dividindo a cama com ela, mas logo levantou de novo, desconfortável com a situação. Mesmo tentando manter o controle, acabou voltando para a cama. Não tinha jeito, estava preso com a tentação chamada Ila. Assim terminou o primeiro dia deles na Terra da Morte. Theo pensou que só conseguiu sobreviver por causa dela e do dom que tinha. Com Ila do lado, ele se sentia
sentia seguro. Mas no meio da noite, a casa inteira começou a tremer. Theo saiu para ver o que era e deu de cara com um Minur vindo com tudo, segurando um tacape gigante. Quando o bicho ia esmagar ele, Hila apareceu na hora e salvou o príncipe. A porrada acertou o chão e ela sacou a espada, pronta para detonar o monstro. Tava com sangue nos olhos porque o bicho tinha atrapalhado a lua de mel dela com o Theo. Ela estava decidida a acabar com o bicho. Theo ficou preocupado, mas logo lembrou o quanto ela era forte. Já tinha visto ela derrotar uns monstros sinistros, então confiava. Mas o problema mesmo era ele. Odiava ter que se esconder atrás dela sempre que aparecia perigo. Com isso na cabeça, ele tomou coragem, deu um passo à frente e mandou ela recuar. Ia usar os materiais da casa de novo. Ativou o autocraft. A casa desmontou e virou madeira crua. Enquanto o Minur vinha com tudo, Theo visualizou uma arma. Em segundos, ele criou um dropack de madeira gigante. Puxou o gatilho e o bicho desceu igual meteoro em cima do monstro. O Minur foi esmagado e caiu duro no chão. Theo sentiu um arrepio de empolgação. Tinha dado certo demais. Enquanto pensava em como tinha sido chutado da capital sem rumo, agora ele sentia que tinha um propósito. Hila correu até ele e deu aquele abraço apertado, toda emocionada. E foi ali que Theo percebeu. Ele finalmente tinha encontrado um objetivo. Com aquele dom de criar qualquer coisa, desde que tivesse material, ele podia transformar aquela terra vazia. Se sentia dentro do joguinho que tanto amava. Virou para Hila e falou que finalmente sabia o que queria fazer. Curiosa, ela perguntou o que era. Com um sorriso confiante, Theo disse que ia reconstruir aquela terra esquecida com os próprios poderes e transformar a Terra da Morte de volta em algo grandioso. Aquele lugar era a fronteira norte do Reino de Foria, também conhecido como a Terra da Morte. Era a primeira manhã do Theo naquela terra esquecida, graças à casa que eles tinham construído no dia anterior. Com o nascer de um novo dia, ele precisava decidir o que fazer dali para frente. Foi até a cozinha e viu que a Hila já tinha preparado o café da manhã. E olha, a comida estava caprichada, ainda mais considerando que eles estavam no meio do nada. Assim que Theo deu a primeira mordida, parecia que as papilas dele estavam dançando de alegria. Hila, toda humilde, pediu desculpa dizendo que não era nada chique, só tinha usado os ingredientes que tinham trazido do castelo. Falou que, se não fosse o suficiente, ela dava parte dela numa boa. Aí Theo percebeu que as rações deles não iam durar muito tempo. O primeiro objetivo dele era resolver isso. Hila sugeriu começar uma plantação, e Theo achou a ideia boa. Se conseguissem ter uma fonte constante de comida, talvez até atrairiam gente para viver ali. Depois do café, eles foram para fora para botar a mão na massa. Mas o empolgamento do Theo logo sumiu quando viu de perto porque aquele lugar era chamado de Terra da Morte. O solo era totalmente zoado, sem chance de plantar nada. Hila explicou que rolava uma história antiga de que o local tinha sofrido um desastre, e o ar contaminado acabou com o solo. O reino até tentou recuperar a área várias vezes, mas nunca deu certo. Mesmo assim, o Theo não era de desistir fácil. Ele usou o autocraft, com uma pedra e um graveto, fez uma enxada improvisada para revolver a terra. Juntos, eles tentaram preparar o campo de cultivo. Depois de deixar o solo mais fofo, ainda colocaram fertilizante, e com isso, o trampo do dia estava feito. Agora era só torcer para ver se ia nascer alguma coisa. Cansado, Theo encostou a cabeça na mesa. Nem imaginava que mexer com fazenda fosse tão puxado. Aí pensou que estava na hora de ir no banheiro, mas Hila lembrou ele que não era tão simples, já que a água do local era contaminada com aquele ar nojento. Tinham que racionar o pouco que trouxeram. Agora, além de pensar em comida e monstros, também tinha que se virar com a água. Pensou consigo mesmo que aquele lugar não era chamado de Terra da Morte à toa. Quando a noite caiu, Theo estava dividindo a cama com Hila. Como sempre, levantou rapidinho assim que ela encostou demais. Mas quando olhou para ela, viu que estava dormindo feito um anjo. Mal tinham deitado e ela já tinha apagado. Pensando bem, ela acordou antes dele, preparou comida, ralou na plantação. E ele, nada demais. Se sentiu meio inútil comparado a ela, e decidiu que precisava se esforçar mais. Com isso na cabeça, resolveu dormir, jurando que no dia seguinte ia trabalhar o dobro do que ela. Só que do nada, ele foi puxado de volta para o mesmo lugar onde tinha ido depois que morreu pela primeira vez. Tomou um susto achando que tinha morrido de novo, mas a deusa Vesta apareceu rapidinho, dizendo que estava tudo bem. Ela explicou que só tinha puxado a consciência dele para lá. Pediu 1000 desculpas pela bagunça que causou e que acabou fazendo ele ser mandado para a Terra da Morte. Disse que não conseguiu dar um presente para ele na cerimônia dos 13 anos justamente porque ele já tinha o autocraft. Falou que dar mais de um dom para um humano podia explodir o coração dele e fazer os órgãos vazarem para fora. Theo ficou chocado, mas mandou ela ficar de boa. Ele, na real, era super grato por aquele poder maneiro que ela tinha dado. A deusa quase chorou com a gentileza dele, e no embalo da emoção, tentou se jogar nos braços dele, mas Theo ficou com medo de ser esmagado pelos peitões sagrados dela e se defendeu. Aí a deusa lembrou de uma coisa, puxou uma barra de metal e explicou que era um medalhão
divino com o poder dos deuses. Disse que não podia mandar isso para o mundo mortal, mas que ia dar assim mesmo para ele. Theo perguntou se ela tinha certeza, e ela mandou ele calar a boca, porque ele era o queridinho dela. Esse presentão era só para ele. Como bônus, ela ainda deu um beijinho na bochecha dele, deixando Theo todo sem graça. Antes de ir embora, avisou que aquilo era uma bênção e que ele devia usar com sabedoria. Desejou boa sorte e falou que sempre estaria torcendo por ele. Coisa típica da Dona Gado Suprema. Theo acordou na cama, sem saber se aquilo tudo tinha sido um sonho, mas o beijo parecia tão real que ele ficou na dúvida. De repente, sentiu algo se mexendo debaixo do cobertor. Quando tirou, viu a gado número 2 tentando ver o que tinha ali. Theo perguntou o que ela estava fazendo. Ela respondeu que sentiu algo duro e foi ver o que era. Theo não entendeu de cara, mas quando percebeu que talvez tivesse levantado a barraca, ficou todo envergonhado. Disse que era uma reação biológica normal, mas aí viu que o objeto duro era, na real, a barra de metal divina. Ila perguntou o que era aquilo, e ele contou o que tinha ganhado da deusa. Só que logo em seguida veio uma notícia ruim. Quando saiu para ver o campo, tudo o que tinham feito no dia anterior tinha voltado ao estado original. Theo ficou na bad, achando que o terreno era caso perdido e que plantar ali era impossível. Ila quis tentar de novo, usando outro tipo de fertilizante, e disse que era questão de ir testando. Theo tentou fazer ela entender que parecia inútil, mas aí lembrou das próprias palavras de que tinha que trabalhar duro. Pegou a enxada e disse para ela descansar, porque ela já tinha feito tudo ontem. Agora era a vez dele. Falou para ela focar nos treinos de espada, porque ficar cavando no automático não ia resolver. Primeiro precisavam descobrir qual fertilizante funcionava. Só que tinha um problema. Ele não entendia nada da terra daquele lugar. Nesse momento, uma janela do sistema apareceu. Informava que o solo da Terra da Morte tinha rank, ou seja, o pior possível, e que nada ia crescer ali até receber uma bênção divina. Enquanto ele encarava a janela, Ilo observava de perto, sem saber o que estava rolando. Theo ficou confuso com aquela informação surgir do nada, mas aí lembrou do beijo da deusa. Era isso. Aquela era a tal bênção divina que ela falou. Agora que sabia que só podia plantar ali com uma bênção, foi direto pegar a barra divina. Era um metal especial criado pelos deuses, e qualquer ferramenta feita com ele ganhava uma bênção divina. O Theo rapidinho teve uma ideia. Pegou a enxada dele, tirou o cabo e juntou com o metal dos deuses para criar uma enxada divina. Mas fala sério, isso soou meio errado, né? Assim que ele usou a enxada no chão, um clarão cabuloso apareceu. Quando ele olhou em volta, parecia que nada tinha mudado. Mas aí ele pegou um pouco da terra e conferiu na janelinha de status. E tava lá, virou terra divina. Com essa bênção, qualquer um que morasse ali ia receber a bênção da deusa e conseguir plantar umas colheitas brabas. Theo abriu um sorrisão e mandou um passinho da alegria. Chamou a Ila e contou que, com essa enxada, dava para purificar a terra e finalmente plantar. Ila foi correndo dar um abraço nele, mas para surpresa dela, o Theo pulou por cima dela todo animadão. Isso deixou a criada toda sem graça, mesmo sendo toda cheia de atitude. Theo achava que tudo aquilo era graças a Ila e a deusa, e ficou tão emocionado que quase chorou agradecendo. Nesse momento, a Ila não aguentou a emoção e explodiu, figurativamente, claro. E foi assim que os dois conseguiram finalmente um campo fértil. Mais tarde, a Vesta estava curtindo um banho bem relax. Enquanto descansava, ficava observando Theo através de uma bola de cristal. Aí chegou outra deusa, a Aten, e perguntou por que a Vesta era tão fissurada nesse moleque. Vesta explicou que o Theo era inteligentíssimo e já tinha transformado o metal divino numa enxada para limpar a terra dos venenos. Aten deu uma risadinha e se gabou do herói dela, dizendo que ele era muito melhor que o Theo. Mas aí a Vesta entregou a Aten falando que ela sempre escolhia garotas bonitinhas como heroínas, o que fazia ela parecer meio pedófila. Aten se defendeu dizendo que não era culpa dela se todas as heroínas eram fofas, e ainda mandou na cara da Vesta que não queria ser julgada por uma lolicona igual ela. No meio da zoeira, Aten acabou admitindo que o Theo realmente era interessante, especialmente porque parecia ter alguma conexão com a heroína fofa dela. Vesta ficou de cara, mas continuou observando o Theo na bola de cristal. Lá com os dois, a gente descobre que na noite anterior, o Theo tinha lido uns documentos sobre a tentativa do reino de recuperar aquela área. Segundo os papéis, o ar tóxico tinha só ferrado a superfície, então o subsolo ainda devia estar de boa. Isso queria dizer que a água debaixo da terra podia ser potável. Com isso em mente, o Theo cavou um poço subterrâneo, pegou uma amostra d'água, e o sistema confirmou que era água limpa e de boa qualidade. Os dois brindaram como se estivessem tomando vinho e beberam. Agora só faltava terminar de arar a terra, jogar as sementes e regar para nascer os bagulhos. Só que era terra demais. E no meio do trampo, o Theo caiu duro, morto de cansaço. A Ila trouxe uma água para ele e mandou ele descansar, enquanto ela pegava a enxada para continuar o serviço sozinha. Theo lembrou ela da última vez que ela desmaiou de tanto
trabalhar. A real é que aquela explosão que ela teve não foi só por causa do cansaço, e os dois sabiam disso. Mesmo assim, Theo foi firme e mandou ela descansar. Avisou que se esforçar demais podia ser perigoso. Ele nem falou, mas era por experiência própria, já que ele tinha morrido por causa disso. Hila sentiu o peso das palavras dele na hora. Theo ainda não fazia ideia de como ia arar tudo aquilo. Só conseguia pensar que queria um trator. Pena que não tinha os materiais para fazer um. A Hila escutou e sugeriu que, mesmo sem manjar muito de trator, talvez fosse uma boa ideia pedir ajuda para alguém ou usar gado. A ideia fazia sentido, mas ninguém queria se mudar para aquele lugar acabado, e nem dava para trazer gado para lá. Foi aí que a Hila deu outra ideia, usar a habilidade de autocrafting do Theo para criar o gado. Mas aí o Theo lembrou na hora da alquimia humana do Fullmetal Alchemist Extremista Alchal e gelou na espinha. Disse que tinha medo de tentar, sem saber qual seria o preço. Hila logo falou que estava zoando, mas o Theo não caiu. Falou que ela nem parecia estar brincando. Pensando bem, o Theo teve uma luz e agradeceu pela inspiração. Disse que ia criar o que faltava. Hila perguntou se ele ia mesmo tentar alquimia humana, mas ele explicou que a ideia era fazer um golem que obedecesse comandos. Lembrou que ia precisar de muitas pedras de terra e magia. Magia, nesse caso, era uma pedra com energia mágica tirada de monstros. Dava para usar para turbinar armas, fazer itens mágicos e como fonte de energia. Hila ficou tristona por não ter como ajudar, e até falou que podia dar o corpo dela, começando a tirar a roupa. Theo cortou a brisa lembrando que eles já tinham magizite do monstro que derrotaram. Com as pedras e outros materiais, Theo usou sua magia de autocrafting e criou um golem. As pedras se juntaram e virou um homenzão de pedra. Hila ficou passada com a criação e morrendo de orgulho. Theo deu o primeiro comando, o golem. Assim que ouviu a voz do mestre, saiu correndo igual doido. O Theo se assustou na hora, mas em vez de atacar, o golem só pegou ele no colo e jogou no ombro, tipo pai carregando o filho. Hila se afastou com medo, mas o Theo disse que o golem não parecia perigoso. Só que a Hila ficou com ciúme do carinho do golem com o Theo, mesmo ele dizendo que golems não tinham emoção. Ou será que tinham? Hila disse que, já que o Theo fez o golem do jeito dele, provavelmente ele tinha botado emoção sem querer. Aí foi hora de trabalhar. Theo deu o comando e o golem pegou a enxada e começou a arar com uma velocidade absurda. Num piscar de olhos, a terra estava pronta. De tarde, já tinham plantado e regado tudo. O golem foi tirar uma soneca e os dois foram jantar. Theo estava felizão e ansioso pelos próximos meses, esperando ver as primeiras colheitas. Mas no dia seguinte, ficaram em choque. Tudo já tinha crescido. Até as verduras fora de época estavam gigantes. Ele nunca imaginou que a colheita seria tão rápida. Mas o que mais importava era que o problema da comida estava resolvido. Por causa da terra abençoada, os vegetais cresceram em uma noite só. Mas ainda restava saber se o gosto era bom. A Hila decidiu provar para testar se tinha algum efeito ruim. A janelinha do sistema confirmou. Eram de qualidade top e sem efeito colateral. Theo deu uma mordida e quase chorou de emoção com o sabor. Era o tomate mais suculento e saboroso que ele já tinha comido na vida. Por um segundo, ele até pensou se o tomate não era. Ele pegou um legume e jogou rapidinho pra Hila, falando que era bom demais, inacreditável mesmo. Meio desconfiada, ela deu uma mordida, e também ficou de cara com o sabor. Theo logo pensou, se cru já é bom assim, imagina cozido. Aí os dois decidiram meter a mão na massa. Quando entraram, a Hila usou aquela velocidade divina dela para cozinhar, e em pouco tempo já tinha feito um monte de pratos deliciosos. Na primeira mordida, parecia que estavam comendo um pedacinho do paraíso. O sabor era tão forte e gostoso que parecia até mentira. Cada garfada nos legumes era uma explosão de sabor. Os pratos tinham ingredientes top de linha e foram feitos com uma técnica braba. Era tão bom que eles até ficaram em silêncio por uns minutos, completamente hipnotizados com o sabor. Como já tinham resolvido o lance da colheita, Theo saiu para cuidar de outra tarefa. Chamou seu golem, que ele tinha apelidado de Gor, e perguntou se ele tinha pego os materiais. O golem só apontou para uma pilha de pedras e troncos que tinha juntado. Hila, toda curiosa, perguntou o que era Gor, e o Theo explicou que era o novo nome do golem. Tinha chamado ele assim uma vez e o bicho curtiu. Aí ela perguntou o que ele ia construir com aquele monte de coisa. Quando ela sacou o que era, ficou pensando se o Theo ia construir uma casa separada para morar longe dela. Theo até tinha pensado nisso, mas naquele momento, já que tinha uma fonte de água por perto, ele decidiu construir um lugar para relaxar e tirar a zica do corpo. Usando a habilidade de autocraft dele, ele criou um banho termal ao estilo dos ryokans japoneses. Era exatamente o tipo de onsen que ele sempre sonhou em conhecer, com sabonete espumante e aquelas esponjas de corpo feitas de vários materiais. Ele ainda dividiu o lugar em parte masculina e feminina. Foi todo animado pro lado dos homens e disse pra Hila que se encontravam depois de cada um tomar seu banho. Hila não falou nada enquanto ele saía. Theo foi feliz da vida pro banho. Queria se limpar antes de relaxar, mas aí Hila se ofereceu
para lavar ele, e o Theo aceitou. Os dois ficaram em silêncio por uns segundos, só se encarando. De repente, Theo entrou em pânico e falou que eles não estavam no banho das mulheres. Ila só respondeu que não tinha necessidade de separar os banhos por gênero. A nossa cuidadora número 2 não perde uma chance. Ela lembrou ele da relação deles, com ela sendo a empregada, e insistiu que, como serva dele, tinha que cumprir com todos os deveres. Ela disse que o Theo não conseguia se lavar direito e chegou mais perto, deixando ele todo sem graça. Theo mandou ela sair de perto, mas a Ila ignorou, dizendo que nem se ele fosse o mestre dela, ela ia obedecer essa ordem. Theo questionou esse lance de mestre e serva, e a Ila perguntou qual era o problema de rolar um contato físico razoável entre os dois. Theo gritou que aquilo não tinha nada de razoável. No fim, ele perdeu a briga e foi lavado todinho pela Ila. Depois, ficaram de boa no banho quente, a noite correndo tranquila. Ila comentou como o céu estava cheio de estrelas, e isso fez Theo sorrir. Ele pensou que nunca teria curtido uma vista daquelas na vida antiga dele ou lá na capital. Ele se sentia grato por ter sido mandado para aquelas terras abandonadas, onde podia curtir uma vida de verdade. Só que eles não estavam totalmente sozinhos. Lá de longe, alguém observava eles de cima de um penhasco. Era uma garota raposa, com orelhas pontudas e um rabão peludo. Ela estava fascinada com o vapor saindo do banho termal. Afinal, não era todo dia que se via humanos naquela região. Theo já tinha uma rotina. Acordava cedo todo dia para treinar espada com a Ila. Depois, ia pro campo cuidar da colheita. Era um trampo puxado e sujava tudo, mas ele não desanimava. Antes de dormir, ele sempre tirava um tempinho para ler com a Ila. Esse momento tranquilo era importante para ele organizar as ideias e planejar o que vinha pela frente. A vida naquele fim de mundo estava sendo boa e até divertida para Theo, mas uma coisa ainda incomodava. Ele não conseguia atrair moradores pro vilarejo que estava tentando construir. Apesar de estar curtindo a vida, esse não era o objetivo final dele. Mesmo contando Gor como morador, só tinha 2 pessoas vivendo ali, então nem dava para chamar de vila. Em teoria, qualquer um que morasse no território dele viraria cidadão automaticamente, mas aquele lugar era conhecido como Terra da Morte, então ele só podia torcer para alguém aparecer por acaso. Aí, um dia, Theo escutou uns barulhos vindo dos campos. Por um instante, ficou animado, achando que alguém tinha entrado na terra dele, mas a empolgação virou medo rapidinho quando viu uma criatura gigantesca na frente dele. Só que tinha algo estranho. A aura divina que saía da criatura era muito parecida com a da deusa. Enquanto tentava entender o que estava rolando, a fera falou com ele, mandando ele não ter medo. Mas ouvir um monstro falar só fez o Theo se cagar mais ainda, porque não era algo comum. A criatura então se apresentou como Luna, uma Fenrir, um lobo divino. Esse nome fez Theo lembrar de umas histórias de um lobo gigante com poder dos deuses, que quase ninguém tinha visto na real. Theo ficou sem saber como enfrentar um bicho daquele tamanho, ainda mais com aquele ar intimidador. A loba perguntou se ele não tinha ouvido quando ela disse para não ter medo, e repetiu que não estava ali para lutar. Aí ela começou a mudar de forma, e se transformou numa mulher linda. O Theo ficou chocado com a transformação. A loba pediu desculpas por ter assustado ele e disse que tinha ido até ali porque queria pedir um favor, um pouco dos legumes dele. Theo ficou confuso de ela ter vindo só por isso, mas ela não parecia hostil. Ele decidiu dar uns legumes, falou que a colheita tinha sido grande e que ela podia pegar à vontade. Entregou um tomate para ela, e quando ela mordeu, foi como se tivesse alcançado o céu. O sabor se desfez na boca dela, e ela ficou em puro êxtase. Ela confessou que não comia algo tão maravilhoso fazia 1000 anos. Contou que 1000 anos atrás, aquela terra era cheia de plantações boas, sem esse ar venenoso de hoje em dia. Só que aí rolou uma guerra cabulosa que detonou tudo, transformando o lugar num deserto tóxico. Theo ficou surpreso com essa história, porque sempre achou que o ar ruim era por causa de um desastre natural. Perguntou se ela vivia naquelas terras fazia 1000 anos. Ela confirmou com a cabeça. Aí ele mandou um ué, mas não era melhor morar em outro lugar? Luna respondeu tranquila, dizendo que aquele lugar era o lar dela, e que por mais zoado que tivesse virado, ela não conseguia abandonar. Ela também disse que estava feliz de ver o Theo trazendo vida de volta para aquelas terras. Depois, perguntou o nome dele. Theo se apresentou como Theophorian. Luna ficou muito agradecida pela comida e pela bondade dele. Ela queria retribuir o favor. Mesmo com Theo falando que não precisava, Luna foi firme e disse que jamais deixaria um favor desses passar em branco. Para ela, não retribuir um favor era inacreditável. No fim, ela se aproximou e deu um beijo suave na testa dele, explicando que aquilo era um favor de Fenrir, um jeito de agradecer, e por enquanto, era tudo o que ela podia oferecer. Depois de um cafuné carinhoso, ela comentou que fazia tempo que não se sentia tão feliz. Com isso, Luna começou a se afastar. Mas o Theo, lembrando que ela tinha vivido 1000 anos naquela terra da morte, teve uma ideia. Gritou perguntando se ela toparia virar cidadã do território dele. Luna virou com um olhar surpreso, mas logo fez aquela carinha de deboche.
Tosh, perguntando se ele estava tentando domesticar uma dama Fenrir. Theo ficou todo atrapalhado, dizendo que não era nada disso. Luna riu baixinho, deu um tapinha na cabeça dele e falou que era só zoeira. Disse também que precisava de um tempo para pensar nessa proposta. Ela tinha seus próprios rolês e não esperava um convite desse tipo. Com um sorriso doce, prometeu que da próxima vez traria um presente ainda melhor e que ele podia esperar por isso. Theo ficou todo corado com aquele papo enquanto ela voltava à forma de lobo. Ela se despediu e sumiu no horizonte. Theo decidiu não contar nada disso para Hila. Achou melhor manter segredo, porque ela podia surtar ao saber que uma mulher misteriosa falou com ele. No dia seguinte, parecia tudo normal, ou pelo menos, era o que ele achava. Sem ele saber, aquele era o dia em que tudo ia virar de cabeça para baixo. Do nada, apareceu uma mulher no meio do nada, toda acabada, desesperada, pedindo ajuda. Ela estava tão exausta que desabou no chão. Theo mandou a Hila buscar o kit de primeiros socorros rapidinho. Depois de um tempo, a mulher acordou e se viu deitada na cama do quarto do Theo. Meio perdida, perguntou onde estava. Theo ficou aliviado por ver ela acordada e quis saber como ela estava se sentindo. A mulher disse que estava bem, só um pouco confusa. Aí perguntou quem eram eles, e Theo se apresentou junto com a Hila. Explicou que ela tinha desmaiado na frente da casa deles. A mulher, toda grata, disse que se chamava Ice e ficou feliz de conhecer os dois. Curioso, Theo perguntou o que tinha trazido ela até ali. Quando Ice tentou lembrar, bateu um desespero nela. O medo foi crescendo até dar uma dor de cabeça forte. Theo mandou ela descansar e pediu para Hila trazer umas ervas medicinais que tinham pegado no castelo. Essas ervas eram conhecidas por ter um poder de cura sinistro e podiam ser transformadas em remédio, mas era difícil fazer uma poção realmente boa. Sorte que o Theo tinha habilidade de autocraft, e com ela conseguia criar poções potentes sem esforço. Aissa ficou de cara quando viu uma garrafinha de poção aparecer na mão dele como mágica. Assim que bebeu, o corpo dela começou a se curar instantaneamente. Os ferimentos sumiram como se nunca tivessem existido e a dor foi embora na hora. Aissa ficou impressionada com o efeito da poção e perguntou se Theo era um mago ou alquimista. Theo, todo confiante, disse que não estava muito longe disso. Não. Aí ela perguntou se aquele lugar era perto de Fornos, a cidade-fortaleza que servia de proteção contra os monstros da Terra da Morte. Theo explicou que Fornos ficava a várias milhas da fronteira. Aissa ficou chocada. Não fazia ideia de que tinha ido tão longe assim nesse território amaldiçoado. Theo confirmou com a cabeça. Aissa ficou arrasada. Tinha se perdido e agora não sabia mais o que fazer. Entrou em pânico, pensando que se não agisse logo, o povo dela podia morrer. Ela explicou que era moradora da vila de Moa, que ficava no território de Toa. Alguns dias atrás, a vila tinha sido atacada por goblins. O povo não tinha como se defender, então virou presa fácil. Os goblins começaram pedindo comida, mas não pararam por aí. Queriam cada vez mais. Quando os moradores disseram que iam morrer de fome se entregassem tudo, os goblins mandaram a pior exigência. Queriam todas as mulheres. Os goblins conseguiam se reproduzir com mulheres humanas, e o que isso significava era bem claro. Naturalmente, os moradores se recusaram. Em resposta, os goblins ameaçaram matar todo mundo, um por um, se não obedecessem. Aissa fugiu da vila na esperança de encontrar ajuda e salvar o pessoal dela. Theo perguntou por que ela estava indo para Fornos em vez de pedir ajuda direto pro Lorde de Toa. Aissa explicou que já tinha tentado, e o cara recusou sem nem pensar duas vezes. Disse que não tinha tempo para lidar com vila de fim de mundo. Theo lembrou que esse Lorde tinha fama de tirano, conhecido por meter imposto pesado no povo e cagar pro sofrimento de todo mundo. Mesmo durante uma fome sinistra, quando a galera estava morrendo, ele não moveu um dedo. Aissa resolveu sair dali, sabendo que a galera dela ainda estava esperando ajuda. Agradeceu ao Theo por cuidar dela, mas quando se virou para ir embora, ele chamou e mandou ela esperar. Levou a Aissa até um armazém cheio de material de construção e outros suprimentos. Theo se sentiu todo orgulhoso por ter guardado tudo aquilo, caso precisasse. Hila viu aquilo e ficou meio confusa sobre o que ele ia fazer. Theo só falou para ela prestar atenção. Se preparou para usar uma sub-habilidade que tinha descoberto recentemente, o Autocraft. Essa parada permitia recriar um sistema igual aos de videogame, tipo inventário. Com um gesto da mão, todos os materiais e suprimentos foram sugados para um espaço invisível, deixando o galpão totalmente vazio. Aissa ficou de queixo caído e perguntou onde tinha ido parar tudo aquilo. Theo tentou explicar que era tipo uma magia, e que ele tinha guardado tudo num tipo de dimensão particular. Aí pediu para ela mostrar o caminho até a vila, mesmo sabendo que a viagem ia ser longa. Theo estava decidido a ajudar os moradores. Depois, os três montaram nas costas do Gore e partiram rumo à vila de Moa. Aissa perguntou mais uma vez se ele tinha certeza do que estava fazendo. Mesmo com a determinação do Theo, ela lembrou que o perigo era real, mas Theo manteve a pose firme e disse para ela deixar tudo com ele. Mesmo os goblins sendo perigosos, ele não estava com medo. Pelo contrário, sentia uma coragem brotando dentro dele. Aí
lembrou do favor de Fenrir que a Luna tinha dado. Achou que talvez tivesse algo a ver com essa coragem toda e decidiu usar a habilidade de análise para conferir. Quando leu os detalhes, viu os status. O favor da Fenrir dava força aumentada nas pernas, força de vontade para encarar o medo, e uma afinidade especial com criaturas do tipo lobo, fazendo com que elas se rendessem automaticamente a ele. Theo ficou ainda mais confiante e agradeceu mentalmente a Luna por esse buff maneiro. Ace apontou para frente, e quando Theo olhou, ficou furioso ao ver um monte de goblins perturbando os moradores. A cena encheu ele de raiva e frustração, quase perdendo o controle. Ele mandou o Gor partir com tudo para cima dos goblins, enquanto avisava a Ila e a Aissa para pularem das costas do golem quando ele desse o sinal. No comando dele, os três pularam e o Gor caiu no meio dos goblins como um míssil. Parecia até um lutador de WWE invadindo o ringue. Enquanto caíam, Theo ativou sua habilidade de autocraft no ar e criou rapidão uma plataforma fofa para amortecer a queda. Os três aterrissaram em cima da almofada, mas o Theo acabou esmagado no meio das duas, se sentindo como se tivesse preso entre 4 montanhas sagradas. Aissa saiu de cima dele toda envergonhada. Só que os goblins começaram a cercar eles por todos os lados, prontos para atacar. Theo mandou Aissa ficar para trás, dizendo que era perigoso demais para ela lutar. Mesmo com o aviso, Aissa tentou impedir ele de se jogar no meio do caos, mas Theo tranquilizou ela, dizendo que confiava que ia conseguir salvar todo mundo. Essa determinação dele fez o coração da Aissa acelerar, e ela ficou ainda mais sem saber onde enfiar a cara quando percebeu que estava corando, por causa de um moleque. Teria surgido a terceira cuidadora apaixonada? Theo e Ila se prepararam para enfrentar os goblins. Ila puxou a espada e Theo ativou o autocraft, puxando tudo que tinha no inventário. Num piscar de olhos, milhares de espadas surgiram ao redor dele. Parecia cena tirada direto de uma lenda tipo Gilgame. Ila cortava os goblins com precisão cirúrgica, e juntos eles dizimaram a horda. O lugar virou um campo de batalha, cheio de corpos de monstros espalhados. Os goblins que sobraram, apavorados, deram no pé para contar tudo pro chefão deles. Ila queria ir atrás, mas Theo segurou ela na hora, lembrando que o mais importante agora era garantir a segurança dos moradores. A galera da vila se aproximou, aliviada, agradecendo por terem sido salvos. Perguntaram quem era ele, e Theo contou a real. Era o terceiro príncipe do reino de Forna e o Lorde da Terra da Morte. Ace e o povo ficaram em choque, e a reação não foi lá muito amigável. Theo até se arrependeu de ter falado a verdade. Talvez fosse melhor ter escondido essa parte. Ele sabia que o povo costumava ter ranço de nobre e realeza. Mas, para surpresa dele, a galera ficou impressionada ao saber que ele era um príncipe. Começaram a agradecer sem parar por ele ter salvado todo mundo. Theo logo cortou, dizendo que não precisava disso tudo. Pediu para todo mundo ficar alerta, porque ele tinha escutado os goblins dizendo que iam contar pro chefe, ou seja, devia ter um esconderijo deles ali na floresta. Enquanto isso, a cena cortava pro covil dos goblins, onde os fujões chegaram para dar o relatório do fracasso. Disseram que a vila era perigosa demais. O rei Goblin, ao ouvir isso, ficou possesso. Num golpe só, derrubou o Goblin na hora, chamando ele de vergonha pra raça por ter corrido. Depois, mandou geral se preparar porque eles iam mostrar pros humanos o lugar deles. De volta à vila, o chefe Galadmoal quis agradecer de coração ao Theo por salvar todo mundo. Theo tentou diminuir o feito, falando que só tinha feito o que era certo. Mesmo assim, o chefe insistiu em dar um presente e entregou o que parecia ser uma pedra. Quando Theo perguntou o que era, Ila regalou os olhos. Era um metal raro e resistente. Disse que coisas feitas com aquilo eram consideradas tesouros nacionais, e só um pedacinho já valia centenas de moedas de ouro. Aí um morador se meteu no meio, bravo, gritando com o chefe por dar algo tão precioso assim. Disse que aquele metal era o tesouro da vila, passado de geração em geração, e acusou ele de entregar isso para uns nobres qualquer. O chefe Galad mandou o rapaz medir as palavras, dizendo que não era jeito de falar de alguém que salvou a vida de todo mundo. O jovem bateu o pé, dizendo que nobre nenhum arriscaria a vida por camponês, e que o Theo devia ter algum plano por trás. Gritou perguntando se os outros moradores não pensavam o mesmo. A galera começou a cochichar entre si, dividida, sem saber o que era certo ou errado. Theo percebeu o peso da desconfiança nos rostos deles e entendeu que o ódio por nobres era real. Ace entrou no meio para defender ele, tentando acalmar os ânimos. Lembrou que o Theo não era igual ao Lorde da região. Mesmo sendo um estranho, ele salvou todo mundo. Os moradores não podiam negar que ele salvou a vila, mas o tal do Jack também tinha um ponto. Mesmo assim, o chefe já tinha batido o martelo e ia entregar o presente. Theo tentou recusar, dizendo que era o tesouro da vila, mas o velho revelou que a vila estava à beira do colapso. Isso deixou Theo curioso, e ele perguntou o motivo dessa certeza. O chefe contou rápido. O rei Goblin morava na floresta ali perto. Ele era o chefão da raça e bem mais forte e esperto que os goblins normais. Diziam até que ele podia derrotar um minotauro ou um Kill na porrada. O
velho tinha certeza que os goblins que fugiram iam voltar com o rei. Então, ele sugeriu que os mais jovens fugissem logo, enquanto os idosos, que mal conseguiam andar, ficariam para trás. Jack, no entanto, se recusou. Disse que iam fugir todos juntos. O velho tentou argumentar que os mais velhos só iam atrapalhar os jovens na fuga, mas Jack insistiu que não ia deixar ninguém para trás, e que ele mesmo ia acabar com os goblins. Theo se ofereceu para ajudar e prometeu que não ia abandonar ninguém. Ice e o chefe perguntaram qual era o plano. Theo explicou que os goblins deviam estar vigiando a vila para evitar fugas, ou seja, fugir estava fora de cogitação. Então, em vez de correr, eles iam encarar os goblins na batalha, e para isso, precisavam fortificar a vila. Mais tarde, Jack ficou sentado sozinho, emburrado. Ainda não confiava no nobrezinho e achava que aquilo tudo tinha segundas intenções. Lembrou das palavras do pai, que homens fortes deviam proteger a vila. Jack acreditava que quando crescesse, ia proteger o povo, igual o pai fez. Para isso, ele não precisava de príncipe nenhum. Mas aí, o mesmo príncipe que ele estava criticando construiu uma torre de vigia inteirinha num piscar de olhos, deixando Jack de queixo caído. Theo então pediu mais materiais, dizendo que o que tinha não bastava. O chefe autorizou usar até as ferramentas da roça ou destruir casas, se fosse preciso. Outros moradores ofereceram materiais das próprias casas caindo aos pedaços para ajudar na defesa da vila. Jack ainda achava que confiar no Theo era burrice. Theo usou a magia de novo e levantou muralhas protetoras ao redor da vila. Depois de tanto construir, Theo ficou esgotado e desabou no chão. Ila correu preocupada e mandou ele descansar, já que tinha forçado demais os poderes em pouco tempo. Mas Theo insistiu que não dava para parar agora. Tava decidido a fazer tudo o que fosse possível para proteger aquele povo. Ver a determinação nos olhos do Theo fez o Jack começar a mudar de ideia sobre ele, mesmo que só um pouquinho. Ele lembrou que, durante o ataque dos goblins, tinha sido encarregado de proteger a vila, mas travou de medo e não conseguiu fazer nada. Já o moleque ali, além de ter enfrentado os goblins e salvado todo mundo, agora estava se esforçando até o limite para proteger geral de novo. Sentindo que alguma coisa estava mudando dentro dele, Jack foi até o Theo, de cabeça erguida, e perguntou o que podia fazer para ajudar na defesa. Theo já foi criando uma lança com o autocraft e entregou para ele. Disse que ouviu dizer que o Jack era o melhor lutador da vila, e se as defesas falhassem, todo mundo ia depender dele. Jack pegou a lança, mas mandou a real. Ainda não confiava no Theo. Falou que só estava ajudando pelo bem da vila. Mesmo com a hostilidade, Theo agradeceu, e Jack logo rebateu mandando ele não se enganar com as intenções dele. De repente, Theo percebeu que Aisa estava encarando. Quando ele perguntou se tinha algo errado, ela se assustou toda. Sem graça, ela disse que não estava olhando para ele, que nem estava na linha de visão dela. Aí comentou que as crianças e os velhos já tinham sido evacuados, e perguntou se podia ajudar em mais alguma coisa. Theo falou que estava tudo indo bem graças ao apoio do pessoal da vila. Nesse momento, os moradores chamaram o Theo para ajudar em outra coisa. Ele se despediu rapidinho da Ice e saiu correndo. Ela ficou parada ali, com aquela carinha de quem estava sentindo algo por ele, e era óbvio o porquê. Mas a cena foi interrompida por passos pesados vindo da floresta. O rei Goblin estava se aproximando, com seu exército vindo atrás, e claramente queria fazer um massacre com os moradores. Ele não conseguia acreditar que seus soldados tinham voltado com medo de uma vilinha. Para ele, aquilo era uma chance de mostrar quem mandava e ainda pegar as mulheres para reprodução. Mas quando chegou lá, tomou um susto. A vila não era mais a mesma. Os moradores estavam armados com arcos, lanças e tudo mais. A vila estava cercada por muralhas com torre de vigia. Ele começou a suar frio. Theo então deu um ultimato. Mandou os goblins caírem fora dali. Disse que se eles recuassem na moral, ninguém ia se machucar. Mas se dessem mais um passo, tanto ele quanto os moradores iriam partir para cima sem dó. O rei Goblin ficou pistola por estar sendo subestimado. Gritou para a galera dele atacar tudo de uma vez. Theo se preparou para o combate e levantou a mão, sinalizando o contra-ataque. Os goblins vinham animados, discutindo sobre capturar mulheres para brincar. Aí Theo deu o sinal para os moradores atacarem. Os goblins que estavam na frente foram esmagados por alguma coisa. Os que sobraram ficaram em choque, suando frio, e olharam pro topo da torre. Lá estava Theo, encarando eles, com fumaça saindo de uns canhões. Ele declarou oficialmente que a guerra contra os goblins tinha começado. Mais tiros foram disparados, transformando vários goblins em polpa. Alguns conseguiram chegar perto da muralha e começaram a escalar sem medo. Quando chegaram lá em cima, querendo matar geral, os moradores só abaixaram as lanças e furaram os goblins. Foi mais uma tática criada pelo Theo para acabar com os que tentassem escalar. Theo elogiou a estratégia da galera e deu aquele gás para todo mundo continuar firme. O rei Goblin não acreditava no que estava vendo. Ficou possuído de raiva. Levantou a espada e deu um golpe tão forte no chão que criou uma onda de choque que destruiu parte da muralha e derrubou a torre de vigia. Theo caiu, mas foi aparado pela
pela Ila. Ele ainda usou magia para criar uma almofada gigante para amortecer a queda dos outros. Quando todo mundo estava a salvo, mandou geral correr pro abrigo. Os moradores começaram a fugir rapidinho. O Rei Goblin disse que já tinha sacado tudo. Theo era o cérebro por trás da resistência. E aí mandou o papo reto. O jogo acabava quando o rei saía do tabuleiro. Ila puxou a espada e falou que, para chegar no Theo, ia ter que passar por ela primeiro. O Rei Goblin deu risada, achando que ela era só uma peça fraca, mas logo percebeu que ela era a rainha do Theo. Disse que curtia mulheres fortes e bonitas e ainda mandou a cantada. Queria que Ila fosse dele. Com uma cara de nojo, Ila recusou friamente, dizendo que o coração dela já tinha dono. O rei, safado, perguntou se o coração dela ficaria livre caso ele eliminasse quem ela amava. Isso fez o sangue da Ila ferver. Ele mandou os goblins capturarem ela, mas avisou para não machucar o rosto dela. Ela olhou bem na cara dele e perguntou quem ele achava que ia matar. Assumiu a postura de batalha e ativou a técnica da família dela, cortando os goblins em pedaços. Depois correu direto pro Rei Goblin, pronta para usar outro golpe. Parou na frente dele e disse que aquilo ia acabar ali, mas antes que puxasse a espada, um goblin conseguiu agarrar ela. Logo, vários se jogaram por cima, prendendo a coitada. O rei mandou eles segurarem ela para captura e voltou a focar no Theo. Só que Ila não era fraca. Saiu da pilha de goblins cortando todo mundo como se fossem manteiga. Ela gritou pro Rei Goblin encarar ela de frente, mas o bicho ignorou. Vieram mais goblins para bloquear o caminho dela. Observando isso, Ila percebeu que os goblins só tinham força no número. Também entendeu que cometeu um erro ao sair correndo para cima do rei. Ele tinha provocado de propósito para afastá-la do Theo. Apesar de já ter ouvido falar que o Rei Goblin era inteligente, não esperava que ele fosse tão ardiloso. Ila gritou pro Theo fugir. Disse que o Gor podia proteger ele e que ela podia distrair o monstro, mas Theo se recusou. Disse que se fugisse, colocaria todo mundo em risco. Então, usou o dom dele para criar uma espada e resolveu encarar o Rei Goblin de frente. O rei tirou onda, rindo e dizendo que a coragem do moleque era patética. Theo desafiou ele e puxou um bloco de pedra gigante do inventário, mas o rei só deu um soco e jogou a pedra pro lado, como se fosse nada. Mesmo assim, Theo não desistiu. Olhou para os escombros da torre destruída e usou o autocraft para montar uma balista gigante. Disparou, mas o rei pegou o virote com a mão, tranquilo. Ainda debochou, perguntando se eles já tinham terminado os joguinhos, porque ele estava de saco cheio de perder tempo com criança. Levantou a espada e mandou o Theo morrer logo. Theo reconheceu o estilo do golpe dele, uma lâmina em arco, que lançava uma onda destrutiva. Quando o golpe veio, a terra foi toda rasgada pela força. O Rei Goblin achou que tinha acabado com tudo fácil demais e ficou até decepcionado. Só que aí ele sentiu alguma coisa nas costas. Virou, confuso. Tinha certeza de que tinha acertado o Theo. Até sentiu o impacto. Mas agora o Theo estava lá em cima dele, no ar, com a espada pronta para descer o golpe. Ele tinha apostado alto numa jogada arriscada. Theo usou o autocraft no chão debaixo dele e levantou uma plataforma com 5 blocos de terra. Com isso, conseguiu escapar do ataque do Rei Goblin. O monstro tinha mirado nos blocos, achando que Theo ainda estava lá. Pular por cima dele era a única chance de contra-atacar enquanto o chefão estava distraído. Theo estava confiante, achando que agora era a hora de mostrar tudo o que tinha aprendido treinando com a Ila. Ele então usou uma técnica que aprendeu com ela e meteu um ataque nas costas do Rei Goblin, mas deu ruim. A espada quebrou todinha. Theo ficou bugado, percebendo que a pele do monstro era dura demais. A lâmina nem arranhou o bicho. O Rei Goblin virou e deu um chutão no Theo, que saiu voando igual bola de futebol até bater numa árvore. O rei ainda tirou sarro, dizendo que quase ficou assustado por um segundo e que Theo devia ter usado uma lâmina mais afiada. Mesmo todo ferrado, Theo tentou levantar para continuar a luta. O rei levantou a perna, pronto para pisar nele, dizendo que era checkmate, mas do nada, alguém correu gritando. O rei virou e viu Jack metendo uma lança nas costas dele, só que a lança quebrou fácil, deixando Jack tenso. Theo ficou surpreso de ver o cara ali e perguntou por que ele tinha entrado na briga. Jack contou que os da linha de frente que tinham recuado contaram tudo pra ele. Disseram que a Ila estava amassando os goblins, mas que o Theo estava enfrentando o Rei Goblin sozinho. Theo disse que Jack não devia ter vindo ajudar. Jack mandou ele calar a boca e lembrou que se não fosse por ele, o Theo já teria virado purê. O Rei Goblin ficou puto, chamou o Jack de peãozinho inútil e ergueu a espada para acabar com ele. Theo se levantou na hora para impedir que o rei matasse o Jack. O monstro virou pro Theo e falou que os humanos tinham coração mole. Foi aí que o Theo percebeu, o alvo do rei sempre tinha sido ele, e agora era tarde demais para desviar. Aquele truque de antes não ia funcionar de novo. De repente, alguém tocou no ombro dele. Era Luna, a mulher lobo. Ela tinha prometido que ia dar uma força. A habilidade dela, o favor de Fenrir, ativou e deu um boost insano nas pernas do Theo. Uma energia violenta percorreu as pernas dele. Theo se abaixou e avançou
passou, desviando do ataque do Rei Goblin. O monstro ficou surpreso com a velocidade, mas não ligou muito, já que o Theo só tinha uma espadinha cega. Só que aí o Theo perguntou, e agora? Tá bom assim? Ele lembrou que o chefe Galad tinha dado aquele minério raro, descrito como um metal resistente pra caramba. Theo usou o Autocraft e transformou o oricalco numa espada de verdade. Jack ficou em choque. Lembrou que o chefe tinha contado, quando ele era moleque, que aquele metal não era só o tesouro da vila, mas também tipo um deus guardião, que protegeria eles em tempos de necessidade. E o velho tava certo, porque agora, com essa espada e a técnica que a família da ilha ensinou pro Theo, o Rei Goblin finalmente tomou dano pela primeira vez. Jack ficou chocado. O monstrão caiu no chão com um estrondo. Theo, todo estourado de cansaço, viu que tinha vencido, e aí o corpo dele simplesmente apagou. Jack pegou ele no colo e falou, você mandou bem. Theo sorriu fraco e disse que o Jack também. A luta terminou com os dois batendo os punhos. Hila apareceu logo depois e os três foram pro abrigo. Theo então avisou todo mundo que podia sair. Aissa perguntou se aquilo queria dizer alguma coisa. Theo confirmou que a luta tinha acabado. Na hora, ela se jogou pra cima dele, enfiando o rosto no peito dele. Hila tentou segurar ela, mas parou quando viu que a Aissa tava chorando muito. Aissa agradeceu o Theo do fundo do coração. Theo tava feliz, enquanto Hila recuava um pouco, com aquele ciúminho básico batendo. Theo tentou acalmar a Aissa, dizendo que já tinha passado. À noite, o povo da vila fez uma festa, celebrando a vitória e a ajuda do Theo, todo mundo erguendo o caneco. Theo ficou feliz vendo todo mundo seguro, mas ele não esperava terminar esmagado no meio do peito da Aissa. Pensou, como que eu fui parar nessa situação? Hila lançou um olhar mortal para Aissa e perguntou se podiam trocar de lugar. Aissa, toda sem jeito, mandou ela parar de botar medo, mas a Hila puxou o Theo para si e ofereceu uma comida que ela mesma tinha feito. Sem querer perder, Aissa trouxe a comida dela também. As duas sabiam que estavam numa disputa silenciosa. O chefe da vila só deu risada da cena, chamando isso de energia juvenil. Theo pediu ajuda pro velho, mas ele falou que não ia estragar a diversão dos jovens. Depois olhou em volta e comentou como tava todo mundo feliz graças ao Theo. Até brincou, dizendo que queria que o Theo fosse o Lorde deles de verdade, para todos os dias serem assim. Ouvindo isso, Theo teve uma ideia e saiu rapidinho de perto da Aissa e da Hila. Usando Autocraft, ele fez um banquinho e subiu nele. Chamou a atenção de todo mundo e foi direto ao ponto. Pediu para que eles virassem cidadãos do território dele, a famosa Terra da Morte. Todo mundo travou por uns segundos, porque sabia a fama daquele lugar. Mas Theo lembrou eles que ele tinha um poder especial. Disse que estava recuperando aquele território sozinho, mas que não dava conta de tudo. Pediu a ajuda deles. Jack foi o primeiro a levantar a mão, dizendo que quem não confiasse no Theo podia ficar. Uns reclamaram, falando que ele era o último que podia falar isso, já que desconfiou do Theo no começo. Aissa também disse que ia com o Theo. O chefe da vila topou na hora e incentivou o resto a serem honestos com o que queriam. Apesar do medo, mais e mais moradores começaram a levantar a mão. Logo, a vila inteira estava comemorando. Agora o Theo era o novo Lorde deles. E nessa noite, a festa continuou até tarde. No dia seguinte, Theo e os moradores partiram juntos. Ele guardou tudo que cabia nas carroças dentro do inventário e botou o Gor para puxar o que restou. Depois de meio dia de caminhada, chegaram no território do Theo. O lugar era puro mato, só uma casinha no meio de um campo vazio. A galera ficou meio sem graça, até o Theo decidir agir. Ele puxou as casas do inventário e, com Autocraft, montou tudo rapidinho. Era um plano que ele e Hila tinham feito, para quando finalmente pudessem se estabelecer ali. Ele montou as casas agora, e se precisasse depois, reconstruiria com calma. Em pouco tempo, uma vila nova nasceu. Aissa ficou impressionada. Hila comentou como tudo estava saindo conforme os planos do Theo, mas aí ele desabou no chão, desmaiado. Quando acordou, já estava de volta na própria casa. Lembrou que tinha pagado depois de fazer várias casas de uma vez só, e viu que precisava melhorar a resistência dele. Logo depois, Aissa entrou no quarto vestida de empregada e perguntou se ele estava melhor. Theo ficou todo vermelho vendo ela daquele jeito. Aí a Hila explicou que estava treinando a Aissa para ser uma Mai, porque achava que ela tinha potencial. Aissa respondeu toda animada, dizendo que estava empolgada para trabalhar com o Theo. Mas Hila logo deu um tapinha nela, dizendo que ela tinha que chamar o Theo de mestre direito. Na real, a Hila estava morrendo de ciúmes da intimidade da Aissa com o Theo. Ele, por sua vez, falou que ela podia continuar falando com ele do jeito normal, porque ia se sentir estranho se ela mudasse. Theo saiu da cama, preocupado com os moradores, com medo deles estarem insatisfeitos com as novas condições de vida. Hila mandou ele olhar pela janela. Quando ele olhou, viu todo mundo animado, sorrindo, trabalhando, conversando. Aissa completou dizendo que a galera estava empolgada com a nova vida, e isso aliviou o coração do Theo. Se o povo dele estava curtindo o novo lar, então ele também podia ficar de boa. Aí começou a pensar no que deveria focar agora que finalmente tinha conseguido cidadãos.